Bom dia, meus irmãos, como vão todos vocês? Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Espero que tenham alcançado a graça do Senhor, que tenham vivido experiências com Deus, que não tenham aberto portas para o pecado, não tenham dado legalidade para que Satanás venha aprisionar a vida de vocês. E eu estou muito feliz porque tive experiências tremendas esse final de semana. Muitas lutas, muitas provas, meus irmãos, provas ardentes. Mas eu sei que isso é Deus me provando, é Deus querendo me capacitar mais. E hoje eu venho trazer uma palavra para vocês no áudio do dia. Vou pedir para que vocês abram em Isaías, capítulo de número 53, que a partir do versículo 1 que diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. E ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, e suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Amém? Amém. Então, curioso que eu estava sem nenhuma palavra, meus irmãos. Estava me sentindo vazio de Deus, um vazio muito estranho. E eu falei: Senhor, sem o Senhor eu não sou ninguém, meu Pai. O que eu vou falar nesse áudio do dia? Eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada de bom para oferecer, né? E nisso, o meu WhatsApp, ele aparece alguém escrevendo para mim. Como eu dei uma formatada no WhatsApp, não apareceu o nome de ninguém. E era uma irmã lá da Bahia. Uma irmã que um tempo atrás não estava andando por conta da Covid. E eu orei, disse a ela que se ela cresce, Deus curaria ela. E fizemos ali a oração. Eu profetizei a cura sobre a vida dela. E agora ela estava entrando em contato para testemunhar. Isso tem 1 mês mais ou menos. E ela entrou em contato para testemunhar que Deus a tinha curado. Ela
mandou a mensagem dizendo que não ia precisar mais fazer fisioterapia, que já estava marcado, né, para ela poder voltar a andar, né. Foi por causa da Covid, sequela. E agora ela mandou uma mensagem dizendo que não vai precisar da fisioterapia porque ela foi curada totalmente, né? Deus tinha curado ela. E logo em seguida eu também tinha orado porque a irmã, ela estava com problema de insônia, ela não conseguia dormir. E também estava com problema com masturbação. E eu lembro que eu orei ali e repreendi o demônio, né, que estava inquietando ela, o sono dela, e também o demônio da sensualidade. E ela testemunhou também que foi curada da insônia, tá dormindo igual um anjo. E perdeu totalmente o encanto, né, o desejo de se masturbar, que estava totalmente curada. E eu disse a ela que não tinha sido eu, não foi por minha causa. Eu só orei, eu não fiz mais nada. Quem fez tudo foi o Senhor. O Senhor e ela. Porque foi por causa dela que Deus curou, não foi por causa de mim. Eu só mostrei para ela o que ela não conhecia, que se ela pedisse, Deus fazia. E por que eu disse que não é por causa de mim? Porque eu não posso tomar essa glória, meus irmãos. Eu não posso. O versículo 4 disse que era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. E Deus decidiu castigá-lo. Deus decidiu maltratá-lo por causa de nós. E a palavra diz que foram por suas pisaduras que nós fomos sarados. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Então, como eu posso dizer que foi porque eu orei? Não foi porque eu orei. Foi porque ele morreu na cruz, meus irmãos. Não foi por mim, não. Eu não tenho esse poder. Algumas vezes eu fico um pouco chateado quando as pessoas, elas ficam me venerando. Ficam loucas para querer me conhecer. Eu não sou ninguém, meus irmãos. Eu sou pecador como vocês. A única coisa é que eu consegui uma intimidade com Deus. Eu consegui reconhecer que Ele é isso tudo que Isaías diz. Que Ele apareceu como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Eu acreditei nisso, só isso. E quando eu peço para Deus curar, não sou eu. Ele cura por causa de quem pediu e não por minha causa. Então, eu creio que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Pessoas estão desistindo da família porque tá difícil, é impossível. Ei, Ele é o Deus do impossível, meus irmãos. Ele não desistiu por ninguém. Por que eu vou desistir dele? Eu não posso. Então, quando Deus trouxe essa moça na madrugada, Ele trouxe a palavra para mim também que eu não tinha para dar para vocês. E agora eu tô aqui dizendo para vocês: creio que Ele pode tudo. Creia que Ele cura. Ele cura. E ela me mostrou um cisto que ela tem nos ombros. Um cisto bem grande, quase do tamanho de uma metade de uma laranja. E no braço. E eu falei: você crê que Ele te cura disso aí também? E ela disse: agora eu creio, porque tudo que você pede Ele faz. Eu falei: não é, ele não cura porque eu peço.
Ele cura porque Ele quer te abençoar e não porque eu peço. Porque se Ele não quiser te abençoar, eu posso pedir à vontade, que Ele não vai fazer. E eu venho trazer essa palavra para vocês, meus irmãos. Não sejam incrédulos, porque Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Não coloque ninguém na frente de Jesus. Não coloque o seu marido na frente de Jesus. Não coloque sua esposa na frente de Jesus, seus filhos. Foi pelas pisaduras dele, foi pelo sofrimento dele, meus irmãos, que nós hoje podemos chegar perto de Deus. Nós éramos como uma lavagem, como comida podre que fedia diante do Senhor. E Jesus, Ele morreu, meus irmãos. Deus esmagou Jesus. Deus castigou Jesus. Por que a gente duvida de Jesus? Não vamos duvidar de Jesus, meus irmãos. Por favor, não duvidem de Jesus. Peçam perdão a Jesus quando duvidam dele. Porque Jesus, ele foi o broto, ele foi a plantinha que brotou e foi crescendo em terra seca. Nós éramos essa terra seca, meus irmãos. Quantas pessoas estão em terra seca, meus irmãos? O seu marido, a sua mulher, que estão em pecado, os amantes. É por isso que eu brigo tanto com irmãos que chamam eles de OM, de Penina. Meus irmãos, não façam isso. Jesus morreu por eles. Entendam isso. Não sigam o ensinamento desses canais. Dessas pessoas são más. Elas não pertencem a Jesus. Porque se elas pertencessem a Jesus, elas não tratariam as pessoas com desprezo. Oh, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas. Jesus está às portas e Deus não vai perdoar quem negar Jesus. Deus não vai perdoar quem seguir outro ensinamento que não seja o de Jesus. Porque Jesus foi rejeitado, desprezado por todos os homens. Mas mesmo assim Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que ninguém queria ver. A palavra diz isso. Nem nós mesmos olhávamos para Ele e o desprezávamos. Que amor é esse, meus irmãos? Alguém morrer por quem despreza. Tenham misericórdia. Tenham misericórdia dos adúlteros, por favor. Tenham misericórdia. Tenham misericórdia deles. Tenham misericórdia dos amantes, meus irmãos. Não tratem com desprezo. Não tratem com raiva. Deixa que Deus se vinga, se for da vontade do Senhor, se vingar deles. Não cabe a nós. O nosso é amar. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra e que Deus abençoe o dia de vocês. Peçam a Deus, crie em mim um coração puro e um espírito reto. Que Deus abençoe os irmãos. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Fiquem na paz.